E aí, povo que assiste meu canal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Eu sou o Davi Cavalcante, esse aqui é o Do David Channel e eu tô fazendo mais um vídeo aqui a respeito do assunto UPAs, tá certo? Eu acho que dessa vez o vídeo vai ficar mais curto, tá? Então, vamos bater um papo a respeito disso aí mais uma vez, tá? É, Nesse quadro aí, minhas tretas com as UPAs, tá? Esse vídeo aqui ele tem a ver com as UPAs, mas na verdade não é treta. Na verdade é uma sugestão, né, para ajudar as pessoas assim em relação às UPAs, por conta de uma situação que eu passei, né, alguns anos atrás, num hospital aqui de Recife, próximo aqui do bairro, né, que é o Hospital Geral de Areias, né. Como eu contei no vídeo anterior, algumas vezes eu fui lá no Hospital Geral de Areias, tá certo? E eu dei de cara com a situação onde eu cheguei lá não poucas vezes e não havia ninguém na emergência para atender a gente, para atender as pessoas. Não apenas eu, mas outras pessoas que chegavam lá precisando da emergência simplesmente não eram atendidas, tá bom? Por quê? Porque simplesmente a gente não tinha como saber qual era a condição ou estado em que estava aquele hospital ou aquela UPA e não dava para ser atendido, entendeu? Agora, imagine você se de repente nós, cidadãos recifenses, ou de qualquer cidade aqui do Recife, ou aliás, qualquer bairro de Recife, ou qualquer cidade do estado de Pernambuco, ou qualquer estado aqui da Federação Brasileira, nós tivéssemos à nossa disposição uma ferramenta pela qual nós pudéssemos observar a movimentação dentro das UPAs, das unidades de pronto atendimento. Ou então nós pudéssemos observar a movimentação nas áreas de emergência dos hospitais, por exemplo. Não seria uma boa se houvesse uma ferramenta dessa? Tá? Então, assim, a ideia que eu estou trazendo aqui é baseada em duas coisas. Primeiro é baseada no Big Brother. Eu sei que o povo gosta muito do Big Brother, né? E tipo, é uma casa onde as pessoas são ali filmadas, né? São monitoradas. Eu não estou falando de um monitoramento para tirar a privacidade das pessoas, tá? Vou logo adiantando isso aí. E a outra inspiração a respeito disso é o Google Street View, né? O Google, a visão de rua do Google, né? Visão das ruas, no caso, né? Que é aquela ferramenta lá do Google Maps ou Google Mapas, tá certo? Onde você acessa ela e você consegue ter a visão em primeira pessoa da rua. E você consegue navegar na rua, trafegar na rua como se você estivesse ali. Essa é a ferramenta do Google Street View. Então a minha proposta, na verdade, seria, por que não criar um site ou um site online aí, um aplicativo, onde fosse possível observar a movimentação dentro das UPAs, entendeu? Nas áreas de emergência. Ou então de toda a UPA, entendeu? Ver a movimentação de pessoas. Porque se houvesse um aplicativo desse, ou se houvesse, por exemplo, um site desse, um site de UPAs online, tá? Uma ferramenta de UPA online. E eu não estou aqui falando de marcação de consulta não, tá? Essa ferramenta ela seria mais, na verdade, voltada para a questão de você ver a movimentação dentro das UPAs, você poder ver se tem muita gente, se tem pouca gente, se está mais ou menos, para você poder decidir para qual UPA você vai, entendeu? Por exemplo, aqui no bairro do Ipicep, a gente tem a UPA de Lagoa Encantada, a gente tem, não que é do bairro do Ipicep, falando próximo aqui do Ipicep, né? Na periferia do Ipicep, né? A gente tem a UPA da Imbiribeira, a gente tem a UPA de Lagoa Encantada, a gente tem o Hospital Geral de Areias, então tá tudo aqui na periferia do bairro, né? Então, imagina só se houvesse uma ferramenta que você pudesse ver pela internet, por exemplo, a movimentação online 24 horas dessas UPAs. Então você poderia checar pelas câmeras, pela imagem das câmeras, você poderia checar, por exemplo, se tem muita gente, pouca gente, tá mais ou menos, entendeu? Então esse tipo de coisa, isso poderia ajudar você a decidir para qual UPA você iria. E com o tempo, esses sites online das UPAs, né, UPAs online aí, tá certo? Monitoramento de UPAs ou um Street View para as UPAs,
poderia ter mais informações incorporadas, entendeu? Como, por exemplo, quantidade de pessoas na área de emergência, tempo que, em média, as pessoas estão sendo atendidas e outras coisas assim similares, entendeu? Informações que possam facilitar ali a vida das pessoas. Porque não é muito ruim você ir para um hospital e você chegar lá e você tá precisando ir na emergência e você chega lá e você simplesmente não entra porque a emergência está fechada. Foi o que aconteceu comigo e com muitos no Hospital Geral de Areias. Você ia para o Hospital Geral de Areias, chegava lá e você não entrava porque por alguma razão deles lá, entendeu? Da administração lá deles, a emergência estava fechada. Algumas vezes eu descobri que era porque o setor da área vermelha estava todo lotado e os médicos tinham que dar atenção ao pessoal da área vermelha, né? Aí eles fechavam lá para não entrar mais ninguém, né? E em outras situações eu também me contaram, gente de lá de dentro, funcionários de lá de dentro me contaram que era por falta de material. Então você já pensou? A emergência fechada por falta de material, porque não tinha insumos, porque não tinha esparadrapo, porque não tinha coisas assim que é necessário para fazer um atendimento. Vocês já pensaram nisso? Aqui em Recife, onde, ai cara, onde artistas recebem milhares e milhares de reais aí pra cantar uma música e depois voltar pra casa, você tem hospitais com falta de insumo, falta de esparadrapo e de outras coisinhas aí que precisam ir em hospital, pô. Que isso? Entendeu? Como eu já comentei no vídeo anterior, né? A área vermelha cheia, eles fecharam lá. E quem chegava lá no hospital não podia mais ir para emergência porque a emergência estava fechada. E até me contaram um caso de um garoto que chegou com um problema no coração e teve que ser mandado para outro hospital, né? Imagine você. Agora pense em você, né? Como eu já falei agora no início do vídeo. E se a gente tivesse uma ferramenta pela qual a gente pudesse monitorar 24 horas o movimento das UPAs? Então a gente ia poder ver a quantidade de pessoas, se estava cheio, mais ou menos, vazio, quase vazio, entendeu? E assim você poderia ir e não ser pego de surpresa, entendeu? Eles poderiam notificar avisos, por exemplo, a emergência fechada. E postar avisos, entendeu? E isso seria uma mão na roda, né? Seria uma ajuda para todos nós, não ter esse tipo de ferramenta. Então a minha sugestão aqui com esse vídeo, se isso chegar a alguém se interessar por isso, eu estou usando aqui a casinha das ideias, o brainstorm, né? A tempestade de ideias aqui. Eu estou compartilhando isso. E se isso chegar em alguém quiser utilizar isso, aí fique à vontade, né? Os cabeças pensantes aí, os universitários, aqueles que entendem tecnologia informática, principalmente de inteligência artificial, hoje em dia fica fácil de fazer aplicativos, fica fácil de você fazer sites, né? Por que não criar um site onde todas as UPAs aqui de Recife sejam catalogadas e haja uma transmissão ao vivo, né? 24 horas dessas UPAs em relação a monitoramento de movimentação, entendeu? Então você ia poder ver se estava lotado ou não e se você achava legal ir para essa UPA para ser atendido ou não, entendeu? Isso com certeza ia ser uma mão na roda que ia livrar você de surpresas. Nós cidadãos com certeza ia sermos livres de surpresa da gente chegar nesses lugares e de repente a emergência está fechada por falta de material ou está fechada simplesmente porque toda a área vermelha já está tá cheio de gente ou porque o hospital está lotado mesmo, eles decidem fechar. Então um site desse, cara, com certeza ia ajudar muito, entendeu? Não é monitoramento no sentido de espionagem, nem monitoramento no sentido de mal da palavra, né? De invadir a privacidade dos outros, não. Mas seria um Street View das UPAs, um UPA Street View, entendeu? Então criar um Street View aí para as UPAs, pô, entendeu? Disponibilizar, criar um site desse tipo aí. Cataloga todas as UPAs aqui de Recife, instala câmeras nas UPAs para transmitir justamente a movimentação, entendeu? E aí e notificações também, né? Como por exemplo a emergência fechada e coisas similares a essa para evitar, né? Não estamos atendendo agora, blá blá blá, esse tipo de coisa, sabe, cara? Para evitar surpresas, né? Então a minha ideia é essa, tá? Um site de monitoramento aí, um site de UPAs online 24 horas, onde a gente pudesse observar a movimentação e de acordo com o movimento de pessoas, poder decidir para que UPA a gente vai, né? De acordo com a quantidade de pessoas que estão ali.
justamente para evitar ser pego por essa questão de superlotação, entendeu? Então, na minha opinião, seria uma ferramenta válida, né? Um UPA Street View, tá certo? Um monitoramento aí das UPAs para evitar esse tipo de surpresinha, né? Como as que eu passei lá no Hospital Geral de Areias, aonde eu ia para lá, chegava lá para ser atendido e não podia porque a emergência estava fechada. Mas se tivesse uma ferramenta dessa, eu ia saber antes, né? Então não precisava ir para outro lugar, né? E aí economizava meu tempo, né? É isso, tá certo? É que eu queria compartilhar, tá? Se você gostou desse vídeo aí, deixa o seu curtir, esse seu joinha, tá? Compartilha aí se você quiser, se você achar interessante compartilhar, compartilha. Se quiser deixar algum comentário também sobre alguma ideia que você acha bacana para as UPAs, deixa aí, tá certo? Porque quando você dá o seu joinha, você curte, você compartilha, você se engaja aí, entendeu? O canal ele cresce, tá certo? E caso você ache interessante também, é só você se inscrever no canal aí, tá bom? É isso, tá? É um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite para vocês, tá bom? Até outro vídeo. Tchau.